Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui mais uma vez reunidos às 23h39. Glórias a Deus por estarmos vivos, glórias a Deus por estarmos glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os inscritos do canal, a todos os ouvintes. Hoje o Senhor veio aqui nos trazer uma palavra para consolar nossos corações e para que nós, cada vez mais, Deus nos dê sabedoria e entendimento da sua palavra. Glórias a Deus. Se os irmãos puderem se inscrever no canal, é uma bênção. E também puder dar um joinha para cada vez mais evangelizar e falar mais do amor de Jesus Cristo. Então vamos no capítulo de Romanos capítulo 9, que nos diz: tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Israel estava perdido, Paulo via que era muita incredulidade, eles acreditavam mais em ídolos, mais em imagem, mais em outras coisas, nos prazeres da carne, mas não aceitavam a Cristo Jesus e o que Ele fez na cruz por nós. Morreu por nós, levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Basta nós crermos no que Ele fez e seguirmos a palavra santa de Deus. No versículo 1 nos diz: em Cristo digo a verdade, não minto. O apóstolo Paulo falando: não minto. A minha consciência do Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoração de seus filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, das quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Aqui o apóstolo Paulo estava muito triste, que ele falava do amor de Deus para as pessoas daquela época, falava de Cristo, levava a mensagem de Cristo através das Escrituras Sagradas, do que Cristo passou por nós. Cristo sofreu naquela cruz, sofreu todas as nossas dores por causa do nosso pecado, Deus de Adão e Eva. Morreu por amor a nós, obedeceu ao Senhor com o propósito que Ele veio cumprir aqui na terra. Foi a morte na cruz. Ele pregou o Evangelho, falou do amor de Deus, aconteceu milagres, muitos milagres, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Aconteceu maravilhas, vários mistérios aconteceram de milagres. Jesus Cristo, uma multidão acompanhava Ele, para uns para ser curados, outros para serem libertos, enfermos, multidões em volta de Cristo. As pessoas, quando Cristo parava para fazer o seu sermão, tinha multidões ali na volta escutando a palavra de Deus. Eles ficavam calmos, escutavam o que Jesus vinha pregando, que era o amor, era o arrependimento dos pecados. Quando a pessoa se arrependia, era batizada nas águas e era nova criatura era em Cristo. E Cristo falava que um dia Ele ia partir, mas Ele ia deixar com nós o Espírito Santo, que nos guia, que nos consola, que nos mostra o caminho correto, que é Jesus Cristo. Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Glórias a Deus, aleluia.
E Paulo ficava triste porque ele falava do amor de Deus para as pessoas, mas alguns acreditavam, outros não. Se pondo no nosso ponto de hoje, nosso ponto de vista hoje, que nós vivemos, há mais de 2000 anos nós vivemos, estamos em 2006, o Evangelho é pregado nas praças, o Evangelho é pregado nas igrejas, é falado do amor de Deus, que nós somos salvos pela graça, a porta da graça ainda está aberta, aguardando que várias pessoas sejam salvas, sejam libertas, através do que Cristo fez na cruz. Ele morreu por todos nós somos pecadores, mas no momento que nós aceitarmos a Cristo e nos arrependermos de nossos pecados, seremos libertos e salvos. Glórias a Deus, aleluia. Mas tem um processo, a gente tem que passar por um processo de libertação. Ler as Escrituras, se tiver um tempinho, ler as Escrituras. Buscar cada vez mais aprender com a palavra de Deus. Pedir sabedoria para Deus, para que nós venhamos a cada dia aprender mais com a palavra. E a palavra nos salva, nos liberta. E as nossas atitudes, se nós antes, quando estávamos no mundo, faziam tantas coisas erradas, tantos pecados, tantas coisas que nos levavam cada vez mais, nos aproximávamos do inferno de tanto fazer coisas erradas. Quando Cristo estava aqui, ele falava mais sobre o inferno do que sobre o céu. No caso, se nós não nos arrependermos, não adianta não aceitarmos a Cristo, né? Não adianta a gente ser bonzinho, não adianta a gente fazer as coisas boas aqui na terra, mas se nós não aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, se perderemos nesse mundo. E tem um texto da Bíblia que fala, né? Que adianta eu ganhar o mundo, ser o cara mais rico deste mundo, ter o ouro, ter a prata, que se Deus ele é o dono do ouro e da prata, nós perdemos o principal, que é a salvação da nossa alma. A nossa alma é muito importante para o Senhor. Quanto o Senhor ele deu seu filho, qual pai vai dar seu filho para morrer na cruz, morte de cruz, por todos nós? Você que está aí ouvindo, do outro lado, ouvindo a palavra de Deus, pense no que Cristo fez por ti naquela cruz. Ele morreu para salvar a tua alma, para que um dia vai acontecer o arrebatamento. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas um dia vai acontecer o arrebatamento da igreja. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, primeiro serão ressuscitados os mortos subirão, juntará corpo, alma, e serão glorificados. Se quando estava vivendo no mundo estava com doença, estava com qualquer enfermidade, será glorificado, será um corpo perfeito. E os que estiverem aqui na terra, sendo perseguidos, sendo difamados, estiverem vivos, mas creram em Cristo, creram na palavra de Deus, subirão também. E será unido corpo e espírito, tudo junto. Será renovado. Será como um anjo celestial, como Cristo foi. Cristo ele morreu naquela cruz, passou tudo o que nós não conseguiríamos passar. Mas ele passou por nós, sofreu por nós. Orou no Monte das Oliveiras, saiu sangue das suas vistas orando. Quando as pessoas vieram pegar ele, prenderam ele, no julgamento, quando teve o julgamento, foi solto. Na hora da escolha, o povo escolheu Barrabás e prenderam a Cristo, que era um homem inocente, era um homem santo, era um homem que nunca cometeu pecados aqui na terra, na sua vida. Mas tinha que passar por esse processo. Porque se Cristo quisesse, na hora de existir, ele teria só levantado uma mão, os anjos vinham e matariam a todos ali.
mas por amor de nós, pecadores, ele ficou em silêncio e morreu na cruz por todos os nós. E hoje nós temos uma esperança. Se nós nos arrependermos de nossas falhas e aceitarmos a Cristo Jesus como nosso Salvador, seremos salvos. Basta só nós falarmos como eu vou falar aqui. Eu me arrependo de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, e aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. E será liberto. Seus pecados serão todos esquecidos. Ainda tem mais uma etapa, depois que nós nos arrependermos de nossos pecados, nos arrependermos e aceitarmos a Cristo, temos o batismo na água. Quando nós se batizarmos, deitarmos naquela água, mergulharmos e levantarmos, nossos pecados ficarão ali, naquela água. E nasceremos uma nova criatura, seremos uma criatura nova em Cristo Jesus. E depois começa a luta de novo, nós tentando melhorar a cada dia, nós como pessoas, cada vez mais melhorar, seguir as Escrituras, seguir os mandamentos, fazer o que é correto perante Deus, e as bênçãos fluirão em nossa vida, muitas coisas boas acontecerão. E quando um aceita Cristo Jesus como Salvador, há festa no céu, porque é mais uma alma que foi salva. Porque pior é se nós não aceitarmos a Cristo Jesus como nosso Salvador e ficarmos nessa terra, nós iremos para o inferno, e o inferno é certo. Não que eu esteja julgando por nada, peço até desculpa se alguém pensou assim, mas não, se nós não aceitarmos a Cristo, o que Ele fez na cruz, Ele morreu por nós, por todos os nossos pecados, e nós não nos arrependermos, iremos para o inferno. Pode ser um cara bonzinho, pode ser um cara que faça muitas boas obras, mas se não aceitar a Cristo, vai para o inferno. Mas se nós nos arrependermos de nossos pecados e aceitarmos o que Cristo fez na cruz, seremos salvos. Glórias a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração de agradecimento por essas palavras, que foi em Romanos capítulo 9. Glórias a Deus. Senhor meu Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Pai. Agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, que foi uma graça. Há lutas, é normal. Há dificuldades, mas se nós estivermos na presença de Cristo, o Senhor nos alivia, o Senhor nos livra dos males desse mundo. Ele resolve todos os nossos problemas, todas as nossas falhas, todos os nossos erros. Mas nós, primeiramente, temos que mudar. Nós, como pessoas, temos que mudar. E as coisas fluirão, as bênçãos chegarão. Bendito o Senhor de todas as coisas que Ele nos prometeu. Assim como fala em Isaías, capítulo 59. Eu estou pronto a abençoar o meu povo. Basta que meu povo se arrependa de seus pecados e ande num caminho reto perante o Senhor. O que atrasa as bênçãos de Deus são nossas iniquidades, nossas falhas. Mas o Espírito Santo está para nos auxiliar, nos mostrar o caminho reto perante Deus. E as coisas fluirão normalmente. Na época, Jesus Cristo, quando Ele pregava o Evangelho, Ele saiu não tinha igrejas, mas a igreja andava com Ele. A igreja somos nós, pessoas, seres humanos. Eles andavam, buscavam uma cura,
outro buscava talvez uma vida melhor, financeira, buscava algo de melhor. Mas também tem um detalhe, em Eclesiastes capítulo 1, fala sobre Salomão. Salomão, ele pediu sabedoria para Deus. E Deus disse para ele: eu te darei sabedoria, mas se mantenha dentro dos meus estatutos, dentro da minha palavra. Ele tinha tudo o que ele queria na vida, o que a carne deseja, as coisas do mundo. Ele era um servo de Deus, Salomão. Mas ele deixou na sua vida, foi passando o tempo com a riqueza, com dinheiro, com ouro, com a prata, tudo que a gente mais deseja, ele tinha. Mas quando ele começou a se afastar da presença de Deus, ele sentiu um vazio, apesar de toda a riqueza, tudo que ele tinha, tudo que você imagina de melhor, Salomão tinha, mas ele tinha um vazio. Aquele vazio não enchia o coração dele, não supria a sua necessidade. Era a presença de Deus, era a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele carregava essa angústia, apesar de toda a riqueza. E a Bíblia ela nos fala também, tem um texto que ela nos fala, agora não me lembro onde está o versículo, que diz assim, ó, de que vale ganhar o mundo todo, ganhar o mundo, ter tudo que tu imagina ter, e perder a salvação da tua alma, que é mais importante. E o vazio que tinha em Salomão era a falta da presença de Deus, apesar de ele ser um homem de Deus. Mas ele se perdeu. Todo homem se perde, ninguém é perfeito. Mas a gente sempre tem que buscar em oração, se aproximar de Deus, buscar a presença de Deus, estar sempre na presença de Deus. Eu sei que temos falhas, temos erros, mas pedir misericórdia para Deus, para Ele perdoar os nossos pecados e as nossas falhas. Glórias a Deus, aleluia. Senhor meu Deus, abençoe, meu Pai, a todos os inscritos do canal, meu Pai, a todas as famílias que estão agora, meu Pai, em oração. Não sei o que elas estão pedindo, Senhor meu Pai, mas eu peço, meu Pai, que o Senhor entre nos lares, fale com cada coração que está ouvindo agora essa oração, meu Pai. Atenda a necessidade de cada um, meu Pai. Se é uma enfermidade, meu Pai, que o Senhor leve a cura, meu Pai. Se é parte financeira, que o Senhor solucione a parte financeira, meu Pai. Seja o que for, meu Pai. Se é uma doença muito grave, se é um câncer, meu Pai, leve a cura a essas pessoas. Pessoas que estão no hospital, meu Pai, precisando, Senhor meu Deus, ouvir a Tua palavra. Que haja um arrependimento de coração e aceitem a Cristo Jesus como Salvador. E o Senhor pode fazer um grande milagre na vida desta pessoa, meu Pai. Às vezes como eu também, que passei, meu Pai, no hospital. Mas o Senhor nunca me abandonou, o Senhor sempre esteve junto comigo. Eu que gosto de louvar, o Senhor enviou pessoas para louvar lá naquele hospital, meu Pai. Cantar hinos da harpa cristã. Foi uma bênção, meu Pai. Meu Pai, eu faço um tratamento do câncer, mas o Senhor me mantém vivo. Quem me mantém vivo é o Senhor. Por eu estar na sua presença, buscando a cada dia, viver cada dia na sua presença, buscando, meu Pai, a cura também. Eu busco também a cura, como muitas pessoas buscam a cura. Muitas coisas acontecem rápido, muitos milagres acontecem. Pessoas cegas, meu Pai, o Senhor curou. Tem nas Escrituras Sagradas, muitas pessoas foram curadas da cegueira. E eu digo também que a cegueira também pode ser considerada como cegueira, a cegueira espiritual. A gente às vezes não entender a palavra de Deus. A gente está fazendo uma coisa errada e continua com aquela coisa errada. Aquilo é uma cegueira espiritual. Então nós temos que buscar a leitura, estar na tua presença, fazer coisas boas, levar o teu evangelho, falar do amor de Deus às pessoas.
para que Deus abençoe a todos, para que Deus dê o livramento. Quebre, Senhor meu Pai, essas obras do mal, meu Pai, macumbaria, feitiçaria, meu Pai. Vai quebrando as correntes que prendem as pessoas, às vezes, de não pegar a Escritura para ler, não ir num culto, assistir um culto, ouvir a Tua palavra. Sei que todos nós não somos perfeitos, às vezes há um atrito, às vezes até entre irmãos, mas isso não são os irmãos. Isso é o inimigo que tenta entrar nas pessoas para provocar discórdia, para haver lutas dentro da congregação. Mas o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que nos cuida todo dia. E o Espírito Santo nos ensina cada vez mais a estarmos na Tua presença, cada vez mais buscarmos, meu Pai, buscarmos a cada dia em oração. Nos dê força, que nós não nos desanimemos, não vamos nem para a direita nem para a esquerda, mas seguimos um caminho reto, sempre na Tua presença, para que nós sejamos salvos, sejamos arrebatados no dia que o Senhor voltar. Assim como o Senhor subiu naquela nuvem, o Senhor foi subindo e as pessoas estavam embaixo, olharam para aqueles dois anjos e os anjos falaram: assim como o Mestre subiu, assim ele descerá para buscar o seu povo, os escolhidos, que ouviram a Tua palavra, foram obedientes à Tua palavra, estes serão salvos. Também não adianta também eu ir todos os dias na igreja, é bom ir todos os dias e continuar fazendo coisas erradas, mentindo, enganando, sendo soberbo, fazendo as coisas erradas perante Deus. Nós temos que ter uma mudança, e a mudança está em nós. Nós como pessoas temos que mudar. Tenha misericórdia de nós. E Senhor meu Deus, abençoe as famílias, todas as famílias, meu Pai. Vai abençoando, vai livrando de todo o mal, Senhor. Enche-nos da Tua graça, meu Pai. Vai nos enchendo cada dia. Vai abençoando cada irmã, cada irmão que está ouvindo, meu Pai. Abençoe as congregações onde os pastores pegam a verdadeira palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada. Porque a palavra de Deus, ela nos salva, nos liberta, nos cura de todas as nossas enfermidades. Se nós estivermos a cada dia na presença de Deus, Deus nos libertará de muitas coisas. Porque o inimigo, ele está ao derredor, como está escrito na Bíblia. Ele está para matar e destruir. Repreenda, meu Pai, todas as obras de feitiçaria, meu Pai. Todas as obras do mal, meu Pai, que tentam destruir vidas. Traga todas essas almas para a Tua presença, meu Pai, para que haja um arrependimento de coração e para que aceitem a Jesus Cristo como Salvador. Glórias a Deus, aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Fale agora comigo. Eu me arrependo de todos os meus pecados. De novo, eu me arrependo de todos os meus pecados, todas as minhas falhas. E hoje, eu aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Procure uma congregação próxima da sua casa. Faça uma visita. E escute a palavra de Deus. Fale com o diácono, com o presbítero, com o pastor. Qual o procedimento correto que devemos de andar. Aprenda mais das Escrituras Sagradas. E seja uma pessoa perfeita na presença de Deus. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos ensina todo dia. Abençoe, meu Pai, a cada irmão que está ouvindo a Tua palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Fiquem com essas palavras. Aqui quem vos fala é o diácono Vladimir. Fiquem na bênção do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor abençoe a cada familiar, a cada inscrito, a cada ouvinte. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.